Olá, meu nome é Alexandre Xavier, eu sou superintendente do IKEA e está no ar mais um videocast do IKEA Instituto da Qualidade Automotiva. Obrigado pela sua companhia. Durante a trilha da qualidade automotiva, tivemos uma conversa muito proveitosa com o senhor Marcos Heleno Gerson de Oliveira, presidente do Inmetro, na qual falamos sobre a modernização do modelo regulatório atualmente ocorrendo no país. E hoje nós vamos dar continuidade a esse bate-papo, nos aprofundando um pouco mais agora sobre a iniciativa do Inmetro quanto ao desenvolvimento de uma política nacional de infraestrutura da qualidade, cujo grupo de trabalho foi instituído por uma recente portaria de número 334. E entendemos todas as suas interfaces com o setor automotivo. Para isso, nós convidamos o senhor Marcos Aurélio Lima de Oliveira, gerente de projetos do Inmetro e responsável pelo grupo de trabalho da modernização do modelo regulatório do Inmetro e também pelo planejamento estratégico vigente da instituição. Muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, Alexandre. Obrigado mais uma vez ao IKEA pela oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje para poder falar num tema tão importante, né? Há um mês e meio atrás, 2 meses atrás, nós tivemos a participação do nosso presidente, junto com o presidente do IKEA, né, dando sequência a essa trilha da qualidade aí que o IKEA está desenvolvendo. Eu acho que é muito importante, não só para o setor automotivo, mas também para os setores estratégicos do país, né? Além do setor automotivo, temos outro setor de energia, temos o setor do agronegócio. Então, eu acho que esse tema que a gente tem hoje colocado através da nossa planejamento estratégico aprovado, onde a gente reforça que a nossa missão, a missão do Inmetro, é de realmente viabilizar soluções de infraestrutura da qualidade. Para quê? Para que adicionemos a confiança e qualidade para que os produtos colocados no mercado nacional tenham a mesma competitividade dos produtos colocados aqui, vindos do exterior. Então, nesse sentido, colocando essa nova versão, essa nova roupagem que o Inmetro está trazendo, a partir do início desse ano, onde foi aprovado o nosso planejamento estratégico, nós iniciamos um processo de modernização da nossa instituição. Modernização essa que, no fundo, a gente quer fazer essa transformação dentro do novo mundo que vivemos hoje, que chamamos de indústria 4.0. Então, a gente quer realmente transformar a nossa instituição Inmetro no Inmetro 4.0. Iniciamos esse processo dessa transformação utilizando uma das atividades principais do Inmetro, que é a atividade de regulamentação. Então, estamos aí na fase final de concluir a modernização do modelo regulatório. Trabalho esse que nós tivemos a participação de muita setor produtivo, vocês do setor automotivo, o IKEA, a Anfávia, o Sindpeças, tiveram participação muito importante em debates que nós realizamos ao longo de quase um ano de trabalho. Iniciamos esse trabalho em julho do ano passado, terminamos a nossa consulta pública em maio desse ano, estamos nas últimas ajustes para os comentários da consulta pública. É importante frisar aqui para todos, foram 1.200 contribuições de 174 instituições, sendo que quase 10% dessas sugestões vieram do exterior. E é uma coisa bem interessante, ou seja, lá fora também as pessoas estão antenadas com o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. De tal forma que a gente pretende concluir essa etapa da modernização do modelo com a portaria definitiva, provavelmente final de outubro. No final de outubro, estamos aí concluindo mais essa etapa, e depois teremos a etapa da implementação desse modelo regulatório, e que, ao longo desse período, nós estaremos com um comitê de governança, comitê esse que será composto por governo e setor produtivo. Então, a sociedade vai estar participando ativamente na governança da implementação desse modelo. Isso é um fato também de inovação para a modernização do nosso modelo, ou seja, trazendo o setor produtivo para dentro do nosso sistema. Então, como a gente tem abordado esse nosso tema, nós hoje estamos fazendo a nossa peregrinação de mostrar para o país a importância da infraestrutura da qualidade. Nesse sentido, como bem o Alexandre comentou, nós estamos fazendo um trabalho agora com a portaria publicada
recentemente para criarmos o grupo de trabalho que estará desenvolvendo toda essa política, e também criamos um comitê de supervisão. Então, nós teremos o grupo de trabalho, que será o responsável por elaborar essa política, e essa política será encaminhada a esse comitê de supervisão, comitê composto da Secretaria CPEC, ligada ao Ministério da Economia, junto com o presidente do INEP. Então, esse comitê é um comitê muito reduzido, será composto de 5 pessoas somente, e depois isso será encaminhado ao ministro da Economia e depois para um decreto do presidente da República. A nossa intenção é que até final de março do ano que vem tenhamos tudo isso pronto, encaminhando a minuta final para decreto do presidente da República. Então, há um esforço muito grande de nossa parte, e vejam que nesse grupo de trabalho, além de pessoas do INEP que estarão participando da elaboração disso, nós trouxemos 2 outros atores importantíssimos nesse processo. Quando a gente olha para a infraestrutura da qualidade, a gente tem 3 pilares que sustentam, 3 pilares fortes, que é o pilar da normalização, o pilar da acreditação e o pilar da metrologia. E temos mais 2 outros suportes, 2 pilares que são tão importantes quanto os outros, que é o conceito da avaliação da conformidade e a questão da vigilância de mercado, que hoje o mundo trabalha muito em cima da questão de vigilância de mercado. Portanto, quando nós falamos sobre esse tema, a gente tem hoje no Brasil 70% dessa atividade concentrada no INEP, que é a instituição central desse eixo de infraestrutura da qualidade. Mas temos 2 outras instituições representando a sociedade civil, que é a ABNT, responsável pela normalização, e a ABRAC, que é a associação que representa todos os organismos de avaliação da conformidade, assim como o IQA, para que a experiência na execução do serviço de avaliação da conformidade, executada por todos os associados da ABRAC, possam trazer contribuições para que a gente possa elaborar essa política. Além disso, com relação à elaboração da política, nós vamos, ao longo desses 6 meses, realizarmos várias oficinas, vários debates com todos os setores produtivos e com o setor governamental. Por exemplo, trazer as agências, as outras agências regulamentadoras, como a Anatel, como o Denatran, como a Anvisa, como a ANP, como a ANEEL, e tantas outras agências que são parceiras do INEP em vários regulamentos que temos juntos, para que a gente possa disseminar esse conceito e, através dessa política, esperamos nós que, a partir do próximo ano, com a política aprovada por um decreto e a reestruturação do CONMET, Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, possamos fazer com que essa política seja disseminada em todos os eixos, quer seja o eixo governamental, quer seja o eixo produtor, ou seja, quer seja o eixo privado, e aí a gente envolve tanto o setor agropecuário, como o setor automobilístico, como o setor de energia, como o setor de meio ambiente. E também trazer nesse bojo o que a gente está hoje usando, o conceito de tripla S, a academia. Porque é importante que a academia esteja inserida nesse contexto. É importante ressaltar que a inovação se dá na indústria, A indústria que cria a inovação e traz o conhecimento da academia. O INEP quer ser essa ponte. O INEP quer ser essa ponte através da infraestrutura da qualidade entre a academia e a indústria, trazendo o conceito de infraestrutura da qualidade. Muito legal, Marcos. E eu acho que só essa sua introdução já daria gancho para nós conversarmos aqui, não apenas por horas, mas talvez por dias, sobre todas essas possibilidades. É verdade. Eu queria aproveitar alguns desses ganchos que a gente percebe em nossas interações com empresas, entidades. O IQA acaba tendo essa representação dentro do nosso conselho, academia, indústria, governo, todos eles estão representados através das entidades que compõem o IQA, e trazer aí algumas questões que, com certeza, todos que estão nos assistindo gostariam de entender um pouco mais em detalhes. Uma questão muito interessante sobre a proposta de uma política nacional de infraestrutura da qualidade é que torna o modelo regulatório
que vem sendo objeto de destaque muito grande no setor, não apenas automotivo, mas em vários setores produtivos, como um objetivo final, na verdade, uma etapa de uma iniciativa muito maior, né, e muito mais interessante, com certeza, para o nosso país, para a nossa sociedade. Eu gostaria que você explorasse um pouquinho isso, Marcos, para compartilhar com todos que estão assistindo o porquê da criação dessa política nacional e quais os benefícios que nós podemos esperar para o nosso país, para a sociedade, para o consumidor. Voltando à mesma frase. Durante a trilha da qualidade automotiva, tivemos uma conversa muito proveitosa com o senhor Marcos Heleno Gerson de Oliveira, presidente do Inmetro, na qual falamos sobre a modernização do modelo regulatório atualmente ocorrendo no país. E hoje nós vamos dar continuidade a esse bate-papo, nos aprofundando um pouco mais agora sobre a iniciativa do Inmetro quanto ao desenvolvimento de uma política nacional de infraestrutura da qualidade, cujo grupo de trabalho foi instituído por uma recente portaria de número 334. E entendemos todas as suas interfaces com o setor automotivo. Para isso, nós convidamos o senhor Marcos Aurélio Lima de Oliveira, gerente de projetos do Inmetro e responsável pelo grupo de trabalho da modernização do modelo regulatório do Inmetro e também pelo planejamento estratégico vigente da instituição. Muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, Alexandre. Obrigado mais uma vez ao IKEA pela oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje para poder falar num tema tão importante, né? Há um mês e meio atrás, 2 meses atrás, nós tivemos a participação do nosso presidente, junto com o presidente do IKEA, né? Dando sequência a essa trilha da qualidade aí que o IKEA está desenvolvendo. Eu acho que é muito importante, não só para o setor automotivo, mas também para os setores estratégicos do país, né? Além do setor automotivo, temos outro setor de energia, temos o setor do agronegócio. Então, eu acho que esse tema que a gente tem hoje colocado através da nossa planejamento estratégico aprovado, onde a gente reforça que a nossa missão, a missão do Inmetro, é de realmente viabilizar soluções de infraestrutura da qualidade. Para quê? Para que adicionemos confiança e qualidade para que os produtos colocados no mercado nacional tenham a mesma competitividade dos produtos colocados aqui vindos do exterior. Então, nesse sentido, colocando essa nova versão, essa nova roupagem que o Inmetro está trazendo, a partir do início desse ano, onde foi aprovado o nosso planejamento estratégico, nós iniciamos um processo de modernização da nossa instituição. Modernização essa que, no fundo, a gente quer fazer essa transformação dentro do novo mundo que vivemos hoje, que chamamos de indústria 4.0. Então, a gente quer realmente transformar a nossa instituição Inmetro no Inmetro 4.0. Iniciamos esse processo dessa transformação utilizando uma das atividades principais do Inmetro, que é a atividade de regulamentação. Então, estamos aí na fase final de concluir a modernização do modelo regulatório. Trabalho esse que nós tivemos a participação de muita setor produtivo, vocês do setor automotivo, o IKEA, a Anfávia, o Sindpeças, tiveram participação muito importante em debates que nós realizamos ao longo de quase 1 ano de trabalho. Iniciamos esse trabalho em julho do ano passado, terminamos a nossa consulta pública em maio desse ano, estamos nas últimas ajustes para os comentários da consulta pública. É importante frisar aqui para todos, foram 1.200 contribuições de 174 instituições, sendo que quase 10% dessas sugestões vieram do exterior. E é uma coisa bem interessante, ou seja, lá fora também as pessoas estão antenadas com o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. De tal forma que a gente pretende concluir essa etapa da modernização do modelo com a portaria definitiva, provavelmente final de outubro. No final de outubro, estamos aí concluindo mais essa etapa e depois teremos a etapa da implementação desse modelo regulatório e que, ao longo desse período, nós estaremos com um comitê de governança, comitê esse que será composto por governo e setor produtivo. Então, a sociedade vai estar participando ativamente na governança
da implementação desse modelo. Isso é um fato também de inovação para a modernização do nosso modelo, ou seja, trazendo o setor produtivo para dentro do nosso sistema. Então, como a gente tem abordado esse nosso tema, nós hoje estamos fazendo a nossa peregrinação de mostrar para o país a importância da infraestrutura da qualidade. Nesse sentido, como bem o Alexandre comentou, nós estamos fazendo um trabalho agora com a portaria publicada recentemente para criarmos o grupo de trabalho que estará desenvolvendo toda essa política e também criamos um comitê de supervisão. Então, nós teremos o grupo de trabalho, que será o responsável por elaborar essa política, e essa política será encaminhada a esse comitê de supervisão, comitê composto da Secretaria CPEC, ligada ao Ministério da Economia, junto com o presidente do INEP. Então, esse comitê é um comitê muito reduzido, será composto de 5 pessoas somente, e depois isso será encaminhado ao ministro da Economia e depois para um decreto do presidente da República. A nossa intenção é que até final de março do ano que vem tenhamos tudo isso pronto, encaminhando a minuta final para decreto do presidente da República. Então, há um esforço muito grande de nossa parte, e vejam que nesse grupo de trabalho, além de pessoas do Inmetro que estarão participando da elaboração disso, nós trouxemos 2 outros atores importantíssimos nesse processo. Quando a gente olha para a infraestrutura da qualidade, a gente tem 3 pilares que sustentam, 3 pilares fortes, que é o pilar da normalização, o pilar da acreditação e o pilar da metrologia. E temos mais 2 outros suportes, 2 pilares que são tão importantes quanto os outros, que é o conceito da avaliação da conformidade e a questão da vigilância de mercado, que hoje o mundo trabalha muito em cima da questão de vigilância de mercado. Portanto, quando nós falamos sobre esse tema, a gente tem hoje no Brasil 70% dessa atividade concentrada no INEP, que é a instituição central desse eixo de infraestrutura da qualidade. Mas temos 2 outras instituições representando a sociedade civil, que é a ABNT, responsável pela normalização, e a ABRAC, que é a associação que representa todos os organismos de avaliação da conformidade, assim como o IQA, para que a experiência na execução do serviço de avaliação da conformidade, executada por todos os associados da ABRAC, possam trazer contribuições para que a gente possa elaborar essa política. Além disso, com relação à elaboração da política, nós vamos, ao longo desses 6 meses, realizarmos várias oficinas, vários debates com todos os setores produtivos e com o setor governamental. Por exemplo, trazer as agências, as outras agências regulamentadoras, como a Anatel, como o Denatran, como a Anvisa, como a ANP, como a ANEEL, e tantas outras agências que são parceiras do INEP em vários regulamentos que temos juntos, para que a gente possa disseminar esse conceito e, através dessa política, esperamos nós que, a partir do próximo ano, com a política aprovada por um decreto e a reestruturação do CONMET, Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, possamos fazer com que essa política seja disseminada em todos os eixos, quer seja o eixo governamental, quer seja o eixo produtor, ou seja, quer seja o eixo privado, e aí a gente envolve tanto o setor agropecuário, como o setor automobilístico, como o setor de energia, como o setor de meio ambiente. E também trazer nesse bojo o que a gente está hoje usando, o conceito de tripla S, a academia. Porque é importante que a academia esteja inserida nesse contexto. É importante ressaltar que a inovação se dá na indústria, A indústria que cria a inovação e traz o conhecimento da academia. E o INMET quer ser essa ponte. O INMET quer ser essa ponte através da infraestrutura da qualidade entre a academia e a indústria, trazendo o conceito de infraestrutura da qualidade. Muito legal, Marcos. E eu acho que só essa sua introdução já daria gancho para nós conversarmos aqui, não apenas por horas, mas talvez por dias, sobre todas essas possibilidades. É verdade.
Eu queria aproveitar alguns desses ganchos que a gente percebe em nossas interações com empresas, entidades. O IKEA acaba tendo essa representação dentro do nosso conselho, academia, indústria, governo, todos eles estão representados através das entidades que compõem o IKEA, e trazer aí algumas questões que, com certeza, todos que estão nos assistindo gostariam de entender um pouco mais em detalhes. Uma questão muito interessante sobre a proposta de uma política nacional de infraestrutura da qualidade é que torna o modelo regulatório, que vem sendo objeto de destaque muito grande no setor, não apenas automotivo, mas em vários setores produtivos, como um objetivo final, na verdade, uma etapa de uma iniciativa muito maior, né? E muito mais interessante, com certeza, para o nosso país, para a nossa sociedade. Eu gostaria que você explorasse um pouquinho isso, Marcos, para compartilhar com todos que estão assistindo o porquê da criação dessa política nacional e quais os benefícios que nós podemos esperar para o nosso país, para a sociedade, para o consumidor. Ok. Não, muito boa essa tua abordagem, Alexandre. Bom, vamos falar um pouco da história, né? Esse sistema chamado SINMETRO, Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, foi criado há 48 anos atrás. Estamos realizando agora, em dezembro próximo, dia 11 de dezembro, 48 anos da criação desse sistema estabelecido por uma lei, né? E o que acontece? Desde 1973, quando foi criado esse sistema, até hoje, nós não tivemos uma política. Então, durante esses 48 anos em que crescemos e onde a gente tem hoje, quer queira ou quer não, um sistema, eu diria que esse sistema, através de todas as suas redes, ele é um sistema robusto, né? Ele é um sistema que consegue dar sustentabilidade aos nossos mercados, quer sejam eles produto, serviço, comércio. Mas a gente precisa de uma diretriz, nós precisamos de uma orientação, onde, ao longo dos próximos 20 anos, nós possamos ter esse sistema cada vez mais alinhado ao que o mundo hoje avança. Nós hoje sabemos, né, que a velocidade, se nós olharmos na linha do tempo, a primeira revolução, segunda revolução, terceira revolução e a quarta revolução tecnológica, a gente hoje está dizendo aqui que nasce lá na Revolução Industrial, em 1887, e olhar para hoje, a velocidade da primeira, da segunda, entre a primeira e a segunda, terceira e a terceira, a quarta, na terceira e a quarta ela já reduziu significativamente. E provavelmente já estamos chegando na quinta revolução, que a partir de agora, cada vez mais, o tempo é reduzido em função de novas tecnologias que vão surgir. Ora, para que a gente possa atuar cada vez melhor, para que a gente possa ter cada vez mais confiança e credibilidade naquilo que se produz e naquilo que se oferece, ter uma política trazendo as diretrizes, trazendo os princípios e orientando para onde que esse sistema tem que ir, ela é fundamental. Ela é fundamental para que a gente possa, de fato, estar alinhado. E o outro lado é que, exatamente há 48 anos atrás, quando se pensou desse sistema, eu diria que eles foram visionários, na minha opinião, lá à época, as pessoas... Eu não participei desse processo, desse movimento, mas quem fez isso, na minha opinião, eles foram visionários em criar esse sistema. Então, agora, nós precisamos, através dessa política, dar uma outra abordagem, né? Fazer exatamente essa transformação. Transformar o Inmetro é uma parte dessa transformação desse sistema que a política estará entregando para a sociedade. E aí, através dela, nós entendemos que o país, né, um país tão grande quanto o nosso, que a gente tem, onde a gente tem um destaque muito forte, principalmente no agronegócio, e a necessidade de reestruturar o nosso setor industrial, e eu diria ele, em todos os setores da indústria,
é fundamental que a gente possa, cada vez mais, ser, como o nosso presidente Marcos Aurélio tem dito, a caixa de ferramenta para prover soluções para o setor privado. E prover soluções de quê? Soluções de infraestrutura da qualidade, soluções na metrologia, soluções na normalização, soluções na avaliação da conformidade, soluções na acreditação, soluções na vigilância de mercado, que não é fiscalização. A vigilância de mercado, ela é um outro conceito que se traz, onde a fiscalização é uma parte da vigilância de mercado. A vigilância de mercado tem que ser executada não só pelo governo, mas por todos os agentes econômicos, inclusive o próprio cidadão, nós, enquanto cidadão. Então, com a tecnologia existente hoje, nós já estamos trabalhando nisso, de trazer o cidadão para dentro do sistema através de um computador, através de um celular. O celular hoje, que é um computador, onde com esse celular a gente vai conseguir fazer a inteligência na vigilância de mercado para que cada vez mais tenhamos a redução de produtos e serviços ruins no mercado nacional. Então, esse é o benefício que a gente quer trazer com essa política, de novo, trazendo as diretrizes e os princípios, orientando o mercado, e aí eu digo, quando orientando o mercado, eu incluo a sociedade como um todo, porque nós enquanto consumidores, fazemos parte desse sistema. Muito legal, e você já tocou em um outro ponto dentro das questões que são usualmente colocadas, discutidas aí dentro do setor, que é a vigilância de mercado, né? Nós não temos um controle, até na lógica da infraestrutura da qualidade, algo completo se a gente não trabalha esse ponto de uma maneira também efetiva. Então, a gente pode entender que a vigilância de mercado é uma parte aí obrigatória dessa infraestrutura da qualidade também, né, Marcos? Não tenha dúvida, Alexandre. Eu vou dizer para você e para todos os nossos amigos que estão nos assistindo que a Unido, né, que é a entidade, né, da ONU que cuida da área da indústria, né, ela vem ao longo dos anos trazendo um conceito em que dá importância que os países tenham uma infraestrutura da qualidade, uma política de infraestrutura da qualidade para suportar toda essa demanda que, ao longo dos anos, vem cada vez mais se aprimorando. Então, a gente está alinhado a essa necessidade que a Unido, não só a Unido, mas várias entidades internacionais estão fazendo isso. E o que eu queria destacar, por isso que eu estou chamando a Unido fez um relatório em 2018, ele foi aperfeiçoado em 2020, onde ele traz um conceito exatamente todo isso que a gente está dizendo, né, sobre a ótica da normalização, sobre a ótica da acreditação, sobre a ótica da metrologia, sobre a ótica da avaliação da conformidade, onde ele traz toda a governança disso, ele traz as instituições, por exemplo, os organismos de avaliação da conformidade, laboratórios, organismos de certificação, organismos de inspeção, ele traz as empresas do setor produtivo para que cada vez mais o setor produtivo aperfeiçoe, cada vez mais seja oferecendo produtos mais confiáveis. Mas, veja, ela não introduziu o conceito de vigilância de mercado. E nós estamos introduzindo isso, né? Então, hoje, provavelmente, se a gente for conversar com a Unido, eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que eles vão, provavelmente, já devem estar preparando algum outro relatório, né? E que vai trazer no bojo desse conceito a vigilância de mercado. Porque hoje a gente tem que trabalhar com os dois pontos, que a gente chama de pré-mercado, né? Ou seja, como é que a gente pode monitorar um produto eventual ou um serviço que vá para o mercado, né? Então, a gente tem os instrumentos todos, o pré, mas a gente tem que estar antenado, temos que estar colocando a questão da vigilância de mercado, ou seja, o pós-mercado. E como isso pode ocorrer? Quais são os benefícios que isso traz para o consumidor, para o empresário, ou seja, para o fabricante, o fornecedor, e para o próprio governo? Porque, veja, olhando o Inmetro em si, mas eu diria todos os órgãos regulamentadores,
não há hoje mais, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, você colocar cada vez mais e mais e mais fiscais no mercado, né? Não é hoje possível, né? Do ponto de vista, inclusive, orçamentário por parte do governo, e aí falando mais especificamente do Brasil. Então, a gente tem que desenvolver esses mecanismos de vigilância de mercado para que a gente possa cada vez mais ter o pré funcionando muito bem e o pós-mercado também funcionando muito bem. Então, vigilância de mercado, não tenha dúvida, será um ponto que será bastantemente discutido na questão da política nacional de infraestrutura da qualidade. É ótimo ouvir isso, Marcos. Você citou a Unidos, mas a gente também não pode esquecer que existem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, onde, por exemplo, um dos aspectos envolve consumo, produção responsável, e essa questão da vigilância de mercado é um aspecto fundamental também, né? Então, é algo que o Inmetro não deixa de cumprir o seu papel dentro desse contexto para ajudar o Brasil na Agenda 2030 relacionada a isso. Os setores produtivos também têm, eu sei que isso, logicamente, não é uma surpresa para você, um anseio muito grande de participar dessa construção, né? Já havia essa discussão com o modelo regulatório, agora com a infraestrutura da qualidade não será diferente. Então, até aproveitando essa questão que sabemos há uma grande dúvida, anseio, uma vontade de participar, o que é algo muito positivo, eu gostaria que você detalhasse um pouco que você comentou logo no início, que os setores produtivos terão também um protagonismo, uma participação nessa construção. Como que eles poderão participar, Marcos? Também muito importante essa tua pergunta, Alexandre. Bom, vamos lá. Eu, antes de falar da participação do setor produtivo, que com certeza estará muito forte na elaboração dessa política, é importante o desenho que nós estamos propondo para a elaboração dessa política, né? Então, a gente está traçando o desenho em algumas etapas, né? Então, a gente vai procurar fazer não vamos inventar roda, né? O que a gente tem é que aperfeiçoar a roda. Então, a gente primeiro vamos trabalhar no sentido de vamos verificar aonde que existe, em que lugar no mundo tem políticas nacionais de infraestrutura da qualidade e quais são os fatores críticos de sucesso que essas políticas estão apresentando naquele respectivo país. Portanto, o que a gente pretende é verificar as melhores práticas internacionais quando se fala em um país que aplique e realize a sua política nacional de infraestrutura da qualidade. Depois, nós vamos olhar para o nosso Brasil, para o nosso país, né? E verificar o que nós temos hoje, né? E o que ao longo desse tempo que nós estamos trabalhando nisso, o que de fato essa nossa infraestrutura da qualidade executa e qual é o nível de execução dessa infraestrutura da qualidade. Será que a sociedade está contente com esse trabalho que está sendo realizado? Será que o setor produtivo ele entende que o que a gente tem hoje está funcionando muito bem ou necessita de uma melhoria de 90%? Né? Será que o governo, ao longo desse tempo todo, com todas as suas agências regulamentadoras, utilizou de que forma essa infraestrutura da qualidade? Como que o governo pode utilizar melhor essa infraestrutura da qualidade? Qual é o resultado que se espera em realmente você ter uma política, uma infraestrutura da qualidade robusta no país? Então, nós vamos olhar primeiro para o mercado internacional e depois nós vamos olhar para o mercado nacional e verificarmos, inclusive, quais são os desvios, quais são os gaps, quais são as falhas que nós temos hoje no nosso sistema. Depois, o que a gente pretende, absorvendo essas informações, a gente então vai começar a trabalhar, né, com os objetivos, com os princípios, com as diretrizes, para que a gente possa começar a formatar essa política nacional de infraestrutura da qualidade. Tá? Então, veja, nessa etapa terceira que eu estou dizendo, tá, já vamos ter aqui uma participação
muito forte do setor produtivo. E como que se dará essa participação? Tá? Essa participação ela se dará através de entrevistas, através de oficinas, através de debates. Tá? Então, nós estamos criando a metodologia, ela se dará com esse formato. Tá? A gente, então, vai realizar entrevistas, podendo ser uma entrevista individual com algum setor econômico ou governamental, ou também uma oficina. E estou dando um exemplo, tá? Oficina temática envolvendo a cadeia do setor automotivo, por exemplo. Entendeu? Teremos uma oficina onde ali estarão todos os representantes do setor automotivo, por exemplo. Tá? E aí a gente cria essas oficinas e a gente traz para dentro do debate as percepções que cada um desses setores tem. E, de novo, a gente está querendo construir uma política que não seja uma política que dure um ano. A gente quer criar uma política que ela seja perene, ajustando, evidentemente. Nada no mundo que vivemos hoje pode ser dinâmico, mas essa política ela tem que ser, acima de tudo, flexível, né? Que a gente possa ajustar, mas principalmente para ouvir o setor produtivo, pelo menos hoje, ao nosso ver, o nosso presidente diz isso o tempo inteiro, né? E eu concordo 100% com ele, e que esse sistema, para que ele seja robusto, para que ele seja confiável e para que ele atinja os seus propósitos, tem que estar com o setor produtivo. Não há nenhuma possibilidade de nós desenvolvermos uma política nacional de infraestrutura da qualidade sem envolver e comprometer o setor produtivo, porque senão criamos uma política que é aquela política que vai ficar no papel, vai ficar na parede e não vai na prática se realizar. Então, não é isso que se pretende de forma alguma, muito pelo contrário, a gente quer ter uma política e quem sabe, num futuro, essa política possa se tornar uma lei. Então, nós estamos com esse propósito embrionário, que no primeiro momento é trazer todos os agentes econômicos para, junto conosco, elaborarmos essa política, aprovar essa política, e quem sabe, depois de maturada um pouco essa política, a gente possa trabalhar numa lei. Inclusive, outros países já estão tendo uma lei de infraestrutura da qualidade. Recentemente, o México aprovou uma lei de infraestrutura da qualidade. Então, quem sabe, a gente pode, em um outro momento, pensando que a política foi muito bem concebida, elaborarmos uma lei. Quem sabe? Elaborarmos não, né? Sugerimos, né? Aí todo o arcabouço legislativo vai ter que atuar nessa questão. Então, de tal forma que as etapas que nós estaremos conduzindo, o grupo estará conduzindo, a partir da segunda etapa, que eu falei com vocês, uma primeira etapa é fazer todo o levantamento, todo o estudo das boas práticas internacionais, depois é verificar o que nós temos no Brasil, e o que nós temos no Brasil, quais são as falhas, o que necessita melhorar, o que está bom, o que também precisa melhorar. Então, olhar para dentro do Brasil e verificar quais são as necessidades de melhoria que a gente tem em fazer a nossa infraestrutura da qualidade funcionar bem. Depois dessas duas informações, aí vai ser realmente muito participativo a participação do setor produtivo. Tenho certeza que muita gente gostou do que acabou de ouvir. E eu entendo que dois aspectos fundamentais são atendidos com isso que você acabou de destacar, Marcos, e que mostram o quão fundamental é o papel e a visão atual do Inmetro. O primeiro aspecto envolvendo diretamente essa participação dos setores produtivos é que você destacou que o papel do Inmetro de garantir a sua aderência e adequação às necessidades da sociedade. Mas não é só o Inmetro. Quando nós falamos dessa lógica da infraestrutura da qualidade, nós, os organismos de avaliação da conformidade, a ABNT, no papel de normatizadora,
temos que estar no mesmo barco, temos que estar com a mesma postura, a mesma cabeça, de efetivamente sermos ferramentas para a competitividade do país, para a segurança do consumidor, para a proteção do meio ambiente, todos fatores muito importantes para o país. E a segunda questão, você não utilizou a frase que o presidente Marcos Heleno utilizou aí em algumas situações que eu pude também estar juntos, mas que eu acho fundamental para o nosso país. Política de Estado, não política de governo. Uma coisa que transpasse as eleições, transpasse o governo vigente, seja ele qual for, mas que a gente prossiga. Nós não corrigiremos e não melhoraremos o país da maneira que todos nós precisamos e desejamos com algo de 4, 5 anos. São políticas de 20, 30 anos ou mais, que farão o futuro do país que nós queremos para os nossos filhos, nossos netos. E as etapas destacadas, Marcos, eu acho que ficaram muito claras, mas eu fiquei com uma dúvida. Já existem prazos também, além dessas etapas definidas, os prazos para implantação e para estabelecimento dessa política nacional? Em relação ao roadmap, ou seja, a roteirização desse nosso trabalho, a gente não tem. Né? A gente tem as etapas mais ou menos definidas, a metodologia, estamos consolidando, mas o prazo que se pretende é começarmos isso em outubro, essa é a proposta, e concluirmos em 31 de março do ano que vem. A proposta é iniciar em outubro e terminar em 31 de março de 2022. Essa é a proposta. Portanto, nós teremos 6 meses com muito trabalho, com muita participação, não só do grupo de trabalho. O grupo de trabalho foi um grupo criado para orientar o trabalho, né? Ouvir e trabalhar nesse sentido, para que a gente efetivamente possa ter, no dia 31 de outubro, já com a consulta pública executada, tá? Ou seja, a minuta de portaria a ser encaminhada ao presidente da República, minuta de decreto para ser encaminhada ao presidente da República. Essa é a meta que a gente quer trabalhar. Uma meta audaciosa? É uma meta audaciosa, sim, mas que bom que é audaciosa, né? Eu acho que envolve mais, e eu acho que aproveitar esse momento que nós estamos vivendo, né? Esse nosso setor, esse nosso segmento, e aí ouvindo, e essa iniciativa do próprio IKEA, de trazer essa oportunidade que a gente está tendo aqui, mais uma vez eu agradeço, de falarmos de infraestrutura da qualidade, de colocar, como você lembrou do nosso presidente, que é uma política de Estado, né? E não é uma política pontual, onde aqui a gente quer é que essa perenidade ela flua ao longo dos anos, né? Lógico, evidentemente, alguns ajustes necessários serão sempre importantes, mas que isso coloque esse norte. O norte é esse. E é interessante destacar essa questão, se nós olharmos para esse nosso sistema e olhar para os nossos colegas países aqui da América Latina não, mais da América do Sul, e a gente realmente hoje não, já ao longo dos anos, a gente exerce uma posição de destaque, se a gente olhar para o mundo e olhar principalmente para nossos amigos vizinhos aqui da América do Sul, a gente exerce uma liderança e eles estão, ao longo dos anos, sim, tentando acompanhar o nosso processo. E quando a gente começou a conversar sobre esse tema com eles, eles nos disseram assim, agora que a gente está aproximando de vocês vão dar um salto qualitativo maior ainda, então vai demorar mais ainda para que a gente possa alcançar esse conceito que vocês estão dizendo. O que eu tenho dito, pelo menos para 2 países que entrou em contato conosco, é que, na verdade, o que a gente quer é cada vez mais um continente mais forte nesse nosso segmento, né? Então, se a gente consegue exercer essa liderança, e não tenho dúvida que essa Política Nacional de Infraestrutura da Qualidade ela será um grande diferencial para os próximos anos. Eu não tenho dúvida, eu tenho certeza disso. Portanto, nós temos uma meta que é outubro, 31 de março, que é o prazo que a gente tem para ter a conclusão do trabalho. Que bacana, prazos realmente muito audaciosos, mas que, dentro do que
pudermos apoiar o Inmetro, e não tenho certeza que não é apenas o IKEA que dirá isso para vocês, vocês terão todo o apoio, todo o suporte para a gente conseguir esse prazo, porque ele não apenas é audacioso, mas é necessário, Marcos. Concordo completamente com aproveitarmos o cenário atual. Eu tenho uma última questão para que a gente possa concluir essa conversa, que foi ótima, e tenho certeza aí todo mundo gostará bastante de saber essas informações do Inmetro, é tocar em um ponto aí que gira em torno de algumas especificidades do setor automotivo. Existem macro tendências que influenciam não apenas no Brasil, mas no mundo o setor, inclusive em uma lógica maior do que é normalmente entendido como setor automotivo, mas numa lógica de mobilidade, que acabam cruzando com muitos dos fatores que nós conversamos aqui hoje. Temos o aspecto da descarbonização, que cruza com veículos elétricos, que cruza com veículos híbridos, todo o aspecto de biocombustíveis. Temos a questão de veículos autônomos, temos os aspectos ligados mesmo à diversidade e inclusão, não podemos ignorar mais esse tipo de discussão também na nossa sociedade. Questões ligadas à conectividade, transformação digital, cibersegurança, são muitos os desafios onde, particularmente dentro da indústria automotiva e, consequentemente, comércio, serviços relacionados, vem sendo um enorme desafio de uma transformação que a pandemia, como já é sabido por todos, acelerou ainda mais algo que já era muito rápido. A lógica do Inmetro, da caixa de ferramentas que você citou, do Inmetro 4.0, eu acho que vem muito de encontro a esses desafios. Eu gostaria de encerrar essa conversa com você comentando conosco, Marcos, além de tudo que a gente comentou, como que você enxerga que o Inmetro poderá ser mais um ponto de apoio do setor no sentido de ultrapassar aí tantos desafios que nós estamos enfrentando nos tempos atuais? Essa pergunta aí ela pode ter várias respostas, né, Alexandre? Mas, assim, porque ela, como você falou no início do nosso trabalho aqui, podemos ficar aqui 2 dias só discutindo, porque o que hoje, né, você também chegou a comentar sobre isso, né, que são, na verdade, o sistema do ESG, né, do meio ambiente, da sustentabilidade e da governança, né? Então, eu acho que recentemente foi publicado um relatório do clima, né? Um relatório que veio, assim, muito mais informações do que o relatório anterior, né? E aí passa por as questões todas que o mundo está vivendo. Às vezes as pessoas particularizam achando que é só no Brasil, mas essa questão de queimada é no mundo inteiro, não é uma questão particular do Brasil, não, é uma questão mundial. Ora, então, a gente tem que começar a pensar sim nisso. Aliás, não é pensar daqui a alguns anos, é pensar hoje, hoje. E aí você está dando o exemplo do setor automotivo, né, que, percebendo esse movimento, já começou a fazer isso, não é de agora, já começou a fazer esse movimento em toda a cadeia do setor produtivo. Ora, eu não tenho dúvida, e aí eu querendo, não só comentando sobre a questão do Inmetro, né, é lógico, falando de uma política nacional de infraestrutura da qualidade, a gente vai trazer as diretrizes, né, mas isso terá que ser executado. Essa execução será feita, como você comentou, não pelo Inmetro, por vários agentes nesse sistema. O sistema não é do Inmetro, esse sistema ele é composto de várias e várias instituições, né? O Inmetro é uma delas. Você tem aí as organizações de normalização, você tem as organizações de ação com a qualidade, você tem os órgãos regulamentadores, você tem os órgãos de fiscalização, você tem os órgãos de controle. Então, você tem uma quantidade e, principalmente, o setor produtivo, que é quem oferece aquele produto ou serviço, né? Então, quer dizer, todos nós fazemos parte dentro dessa cadeia, né? Desse ecossistema. Esse ecossistema é ESG. Ora, isso é fundamental. A própria ONU e a própria ISO têm feito vários debates sobre essa questão. Então, nós temos que estar alinhados a essa nova fase do mundo. Não é só olhar sobre a ótica da quarta revolução, da indústria 4.0. Não é essa hoje
a única discussão. A discussão é a indústria 4.0, um termo mais abrangente, mas dentro do conceito de sustentabilidade, né? Dentro do conceito de como que isso vai impactar na questão do meio ambiente e como que isso se gerenciará, ou seja, como é que vai ser essa governança. Então, eu acho que isso nós, eu tenho certeza disso, já estamos, de uma certa forma, alinhados a essa questão nos trabalhos que a gente vem executando. Um exemplo desse foi até a proposta que fizemos da modernização do modelo regulatório, trazendo também diretrizes para que a gente conduza isso dessa forma, trazendo a flexibilidade do sistema, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para os outros setores, e aí, de novo, reforçando o setor automotivo, ele é um setor estratégico para o nosso país, todos nós sabemos, né? E poderá ser um projeto piloto que a gente possa vir a desenhar, quem sabe, aí no futuro, depois de uma política pronta, depois de um modelo já começado a ser implementado, quem sabe pode ser um desafio que aí o setor produtivo pode trabalhar junto com o setor automotivo, pode trabalhar junto conosco. Eu acho que é uma grande ideia. Marcos, o IKEA agradece demais a sua participação, a sua atenção em compartilhar tantas informações relevantes conosco e com todos que estão assistindo. E não posso deixar de reforçar que não é apenas uma discussão importante para a infraestrutura da qualidade, para quem atua dentro desse sistema, ou para o setor automotivo. É uma discussão essencial para o nosso país, e é um agradecimento também pelo papel e pela iniciativa do Inmetro em algo tão fundamental para todos nós. E lembrando a todos que estão assistindo que a primeira palestra com o Inmetro, realizada com o presidente, o senhor Marcos Heleno, pode ser encontrada no site do IKEA, www.ikea.org.br, que vocês também podem encontrar esse endereço na descrição desse vídeo. Obrigado a todos pela audiência e nos vemos na próxima.